Pessoal, então, boa tarde novamente. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar o debate sobre o filme Nascido para Matar, é o título brasileiro, né? Em original, Full Metal Jackets. Como disse na abertura, é o 12º longa-metragem, dirigido pelo Stanley Kubrick. O Kubrick dirigiu 13 longas e 3 curtas-metragens entre 52 e 99, né? Faleceu há 25 anos. Esse filme teve um hiato muito grande entre a produção anterior dele, que era o Iluminado, foi lançado em 80. O filme foi lançado em 87, o Full Metal Jackets. Então havia uma expectativa muito grande, né, sobre esse filme, como seria, né? Ele teve a ideia de fazer o filme em 82, ao ler o livro The Short Timers, do Gustav Hasford, que foi alguém que foi para a Guerra do Vietnã, então faz um relato em primeira pessoa. O Kubrick diz que o que impressionou foi também essa questão dessas histórias que estão no filme, né, que ele conta no livro, assim, de uma espécie de atmosfera contínua, de alucinação, né, do que a gente vê ali das personagens, uma espécie de lavagem cerebral que vai só aumentando, assim. E ele chamou o Michael Herr, que também tinha feito um livro sobre o Vietnã, Dispatches, e que tinha colaborado também com Coppola no roteiro do Apocalipse Sinal, para ser o co-roteirista do filme. Então, o roteiro foi escrito pelo Kubrick, pelo Gustav Hasford e pelo Michael Herr. Depois de 2 anos e meio na escrita do roteiro, né, em discussões sobre a estrutura, tal, eles tinham muito material para condensar em mais ou menos em 2 horas. Daí o Kubrick dá início às filmagens. O Kubrick já morava em Londres desde o final dos anos 60, né? Ele é nascido nos Estados Unidos, mas morou boa parte da vida na Inglaterra. E ele não gostava de filmar longe de casa. Então ele conseguiu dar um jeito de filmar a Guerra do Vietnã, só que em Londres. Ele encontrou uma fábrica de gás dos anos 30 abandonada, ali nos arredores de Londres, perto do rio Thames, uma fábrica que a gente vê na parte final do filme, né? E daí pediu para trazer também 200 palmeiras da Espanha, para aparecer o Vietnã, e também mais de 100 mil plantas, para dar mais ou menos a atmosfera ali do Vietnã. Já havia alguns filmes americanos que abordavam a Guerra do Vietnã de maneira crítica, né? A gente tem tanto o Apocalipse Sinal, o Franco Atirador. Um pouco antes do próprio Nascido para Matar, tinha sido lançado o Platoon, do Oliver Stone, que ele sim foi para a guerra também, o Oliver Stone. E é um filme que tinha feito sucesso. O Kubrick, aliás, fala que viu o filme um mês antes da montagem, da estreia do Nascido para Matar, e tinha gostado. E o Kubrick já tinha abordado a guerra em outros filmes anteriores, como o Doutor Fantástico, Glória Feita de Sangue. Mas aí eu acho que nesse filme ele aborda de uma maneira diferente, né? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para a Luísa e para o Arthur no Doutor Fantástico, o Kubrick faz uma sátira, né, da guerra nuclear, da Guerra Fria e tal. Então é uma crítica que vai muito com humor. A gente, desde o começo do filme, entende que está numa coisa mais ligada à comédia. No Glória Feita de Sangue, que é um filme também bem pacifista, né, contra a guerra, a gente tem um retrato da Primeira Guerra Mundial criticando os franceses. O filme até foi proibido na França por muito tempo, né, porque os franceses tiveram que matar soldados franceses por uma estratégia lá, militar e tal. E aqui a gente tem um retrato que você pode tentar encontrar ali o ponto de vista do Kubrick, sim, em algum personagem. Será que o personagem do Joker, né, do Matthew Modine, é o ponto de vista do Kubrick sobre esse universo ou não, tal? Mas é um retrato muito sombrio, assim, né? Então eu queria saber um pouco das impressões de vocês. Como é que vocês veem esse retrato da guerra do Kubrick? E se vocês quiserem começar pela parte de Paris Island, quando eles estão lá fazendo treinamento, né, construtor, que é essa parte dos recrutas aprendendo, né, 6 semanas ali, dá para começar por ali também. Oi. Bom, na realidade, Grota, eu acho que o humor continua nesse filme. Eu acho que uma parte do que o Kubrick consegue para se eternizar, assim, eu acho que existe, acaba sendo referência para quase todos que vêm depois, né? E eu acho que existe uma universalidade nessa forma com que ele caricaturiza, no caso da primeira parte, né? Então, o instrutor ele é quase um cartoon, eu acho, né? Ele é trabalhado de uma maneira, e isso é muito engraçado. Tanto que no início dessa sessão, eu já tinha visto esse filme algumas vezes, mas a galera rindo mesmo, né? É engraçado ver com outras pessoas por essa sensação. E depois eu acho que é isso, aí vai ficando tão tenso que a galera parou de rir. Mas, assim, eu acho que o humor ele não deixa de usar, né? Eu acho que então, principalmente na primeira parte, mas eu acho que, enfim, até o fim, né? Em que ele põe o Mickey Mouse para tocar a música do Mickey Mouse.
Então, eu acho que por mais que realmente tenha essa questão dele não querer só falar, oh, esse filme é contra a guerra de maneira óbvia, porque isso o transformaria num filme desinteressante, e talvez o mais interessante sejam justamente essas camadas e contradições, assim como o soldado que usa um broche da paz e um capacete Born to Kill, né? Eu acho que é clara a visão dele, assim, como transformar eles numas crianças, basicamente. Eu acho que toda a infantilidade que é retratada através desses soldados que estão lá só falando umas asneiras, né, assim, o tempo todo. E no primeiro segmento eu acho que é isso, nessa figura desse cara totalmente cartoonizado, assim, de uma maneira que, sei lá, é difícil às vezes tratar esses assuntos, e eu acho que com humor assim, é uma maneira que o Kubrick vai muito bem, e aí ressoa em todo mundo que assiste aos filmes dele, né? Não, acho que como a Luísa apontou muito bem, nessa primeira parte do filme, do treinamento e tal, é um processo de infantilização, de tirando as coisas das pessoas, né? Vai tirando o que elas têm começa pela individualidade, que é o cabelo, dos uniformes e tal, fica todo mundo parecido, todo mundo submisso. É um processo meio que quase que de desumanização mesmo, né? Vai tirando cada vez mais coisas, assim, né? No próprio filme do Almodóvar, acho que a moça que é fotógrafa de guerra, ela fala que você tem que estar no controle das suas emoções, né, quando você está no meio de uma situação de batalha, assim. Então, sei lá, me parece realmente um olhar mais... o olhar do Kubrick, na verdade, né, a gente já conversou com isso quando a gente era mais novo, eu acho que é uma coisa bem analítica, assim, né, uma análise bem cerebral, assim. Eu acho que isso era uma coisa que, inclusive, eu tive uma trava com os filmes dele quando eu era mais jovem, porque eu achava que era muito emocionalmente distante, assim. Eu achava que cria uma distância emocional. Eu acho que ele é muito inteligente e aborda muito bem, analítico, mas eu acho que durante muito tempo eu achei que isso criava uma distância emocional, assim, que me acabava me afastando um pouco dos filmes dele, de uma maneira geral, assim. E então eu acho que nesse sentido é muito significativo que ele, apesar dele de ser um filme de guerra, como você citou vários, né, tipo o Platoon, o Apocalipse Now, que é uma coisa que tenta passar esse estado de espírito da guerra mesmo, né, de loucura, de alucinação, de perda de sanidade e tudo mais. Esse, apesar de fato ele ter um olhar muito acurado para todas essas coisas, né, ele pega coisas pontuais e etc., me parece que ele não está interessado em colocar quem está assistindo no meio da coisa, ou explicitar o quão insano é aquilo, o quanto aquilo mexe com as pessoas. Me parece mais uma coisa analítica mesmo, assim. Eu acho que isso, nesse sentido, pode ser significativo, o fato dos dois personagens principais da fase final serem um jornalista e um fotógrafo, né? Que no caso é alguém que observa e tal, né? Tem até aquela coisa do gatilho, né? Das pessoas, do gatilho da arma, do gatilho da câmera. E o Joker, que ele, na verdade, pelo fato dele escrever, ele é uma pessoa que precisa refletir sobre aquilo, minimamente, que seja, ter uma narração em off, então acho que provavelmente seja uma das pessoas que a gente tem acesso aos pensamentos, assim. Mas então eu acho que eu enxergo essa coisa como uma análise, assim, primeiro, sobre esse processo de desumanização, né, que acaba sendo irônico, né, no final das contas, porque, né, coloca uma figura cartunesca para ficar batendo em submissão, até tirar tudo que a pessoa tem, e no final das contas todo mundo é fuzilado por uma menina de, sei lá, 14, 15 anos, né, que com certeza não teve um treinador que ficou em cima da cabeça dela fazendo isso. Então, acho que, tipo assim, olha para essa insanidade da guerra e para tudo de absurdo que existe, mas eu acho que, diferente desses outros retratos da guerra do Vietnã que a gente tem mais, né, contato, que é, para citar o Platão e o Apocalipse Now, me parece ser uma leitura um pouco mais analítica, assim, né, tentando entender o que está se passando na cabeça das pessoas, o que acontece que leva ali, mais do que tentar abordar essa coisa do espaço mesmo, né, de tentar capturar esse estado de espírito da guerra. Assim, acho que, para mim, pelo menos, eu acho que identificaria como a principal diferença seria essa. Uma coisa interessante do roteiro é que no começo do filme, essa parte em Paris Island, a gente tem todos os preconceitos da sociedade americana expressos ali, né, pelo instrutor, né, a figura do Lee Ermey, que era, na verdade, um cara que trabalhava no exército, não era um ator profissional. Ele, na verdade, nem ia fazer esse papel. Quem ia fazer era aquele soldado que estava no helicóptero matando vietnamitas assim, né, que estavam ali no solo, na terra. E daí um dia ele mostrou para o Kubrick durante um ensaio aquelas falas que ele improvisava, e daí o Kubrick foi impressionado e acabou dando o papel para ele. Mas o que eu acho interessante é que essa introdução, né, ao universo da guerra, o Kubrick mostra de uma maneira muito sintética, assim, a sociedade americana por meio daquelas falas, piadas ali, e nos faz ter já mais ou menos essa posição de espectador que a gente dá risada de algumas piadas no começo, mas depois, como você falou, as risadas vão acabando, né, porando. Diferente de outros filmes recentes, assim, que foram criticados por, parece que ter uma postura narrativa
a favor daquele personagem opressor ou fascista, né? Pensando no caso brasileiro do Tropa de Elite, que foi um filme que foi muito criticado por uma espécie de posição do diretor favorável ao Capitão Nascimento, algo assim, né? Como é que vocês veem essa crítica que o Kubrick faz a esse contexto ali, né? Ele foge de um certo maniqueísmo também, né? E tem a figura do personagem do Vincent D'Onofrio, que é um ator que estava começando, né, a carreira, o primeiro filme dele. Aliás, quase não tem um ator famoso assim, né? Quase todos os atores, né, eram rostos desconhecidos do público, o que facilitava a gente também acreditar naquilo como algo documental. Mas queria que vocês falassem também dessa questão do percurso trágico do personagem do soldado Paio, né, que acaba se suicidando no começo do filme. Eu queria, na verdade, complementando um pouco, falar um pouco do que o Arthur falou. Assim, eu gostei muito, Arthur, da sua fala e da sua leitura. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Então, é diferente. O filme não coloca a gente na guerra, justamente. Então, ele trata o que o Arthur está chamando de maneira analítica, não sei, eu vejo como uma sátira. E, de novo, Grota, você também questionou, será que o Kubrick, a posição dele está em algum personagem, talvez no protagonista? E eu acho que é isso, gente, ele é Joker, né? Eu acho que sim, ele está ali para satirizar. Então, mais uma vez, né, eu acho que a maneira que ele vai tratar a guerra o tempo todo, eu sinto isso. Para mim, esse filme me dá absolutamente essa sensação de que está o tempo todo tirando o sarro mesmo da maneira com que os Estados Unidos conduz as verdades. Isso também é interessante de ser um jornalista e um fotógrafo no final, o quanto ele dá tempo de tela para a maneira com que se documenta, para a maneira com que se tenta trazer, porque a gente sabe que era a ferramenta norte-americana, até hoje, né? E passa por uma outra pessoa, depois tem um comitê lá, né, que eles juntam, que no final tem outra pessoa que tem a palavra final sobre a notícia que vai sair no jornal. Né? Total. Então eu vejo super como essa denúncia do modelo norte-americano, né? E aí eu acho que isso que você coloca agora do personagem do primeiro ato não deixa de ser, né? Apesar de ter isso de, poxa, será que isso... Até a gente estava falando, né? Isso poderia induzir alguma pessoa de extrema direita a ficar empolgado em querer ficar louco e matar outras pessoas. Eu acho que a denúncia está ali também do sistema de lavagem cerebral que a gente que é longamente conhecido também, que é uma das ferramentas dos Estados Unidos, enfim. E como se submetem essas pessoas que têm uma mentalidade mais fraca. Na verdade, isso é a estratégia clássica da CIA, né? De criar assassinos, pessoas com ou mentalidade fraca, ou no caso dele, ele tinha uma coisa meio infantil, né? E eu acho curioso também pensar que a infantilidade dele, ficar rindo, é como se ele estivesse vendo o absurdo daquilo, ele não conseguia parar de rir da figura cartunesca, né? Então, a infantilidade ela vem um pouco aliada a uma certa inocência, sei lá, uma certa ingenuidade junta que eu acho que esse personagem carrega, assim, né? E que se leva para esse extremo, né? Que eu acho que é um final de primeiro ato absolutamente foda, assim, né? Para encerrar. Então, enfim, não sei se fiz meu ponto aí, mas acho que a sátira está ali, está na formação também, na maneira de se tratar e como isso adoece mentalmente os norte-americanos desde sempre, né? Eu acho que sempre tem esse tipo de figura disciplinadora e tal, né? É sempre problemático, assim, porque de fato tem muita gente que vai se espelhar, né? Vai achar tipo assim, nossa, se fosse assim não estaria esse problema que é hoje e tal. Isso é sempre problemático, seja um personagem como esse, especialmente num personagem como o Capitão Nascimento, que é um policial, né? Etc. Então esse tipo de figura, ela sempre é potencialmente problemática em filmes, assim. Eu acho que no caso, da maneira como a história termina, né, eu acho que uma espécie de denúncia seria, no caso, de que se você passar, sabe, a pessoa tem que engolir tudo isso durante tanto tempo, vai chegar uma hora em que, tipo assim, a partir do momento em que aquela pessoa teve o instrumento de poder na mão, né, que de fato eles ensinam também, que fala que a coisa mais mortífera do mundo é um fuzileiro com seu rifle, sem o fuzileiro o rifle não serve para nada. Então, tipo assim, você tipo assim, tira a humanidade de uma pessoa e faz com que ela engula um monte de coisa. A partir do momento em que ela se sente, né, investida de algum mínimo de poder, ela vai cuspir tudo de volta em quem fez engolir, entendeu? Não tem... O ciclo da violência ele é assim, óbvio, né? Por mais que você quer transformar a pessoa numa máquina de matar, né, a primeira pessoa que está com risco de morrer é você mesmo. Então, acho que, tipo assim, de novo, né, acho que é uma espécie de sátira que termina, de novo, são risadas, você começa achando engraçado, até você vai percebendo que não é tão engraçado assim, isso aí vai dar problema, isso aí vai dar cagada.
E aí, de fato, né, acho que estoura nesse último final, assim, mas acho que é um processo, de novo, uma documentação de um processo primeiro, de desumanização, e depois dessa coisa da retribuição mesmo, entendeu? Tipo assim, se você só oferece violência, só oferece crítica, só faz uma pessoa se submeter a tudo quanto é coisa, vai chegar uma hora em que, a partir do momento em que, se ela se investir do mínimo de poder, ela vai querer bater de volta, especialmente em quem fez ela engolir tudo isso, né? E acho que é difícil, nesse primeiro ato também, querer se identificar com algum deles, né? Diferente do Capitão Nascimento, que eu acho que ele tem um tesão por ser aquele policial, o Wagner Moura tal. Eu acho que tipo, é difícil você querer ou se espelhar com essa figura ridiculamente cartunesca como que é o nome do treinador deles lá? Ou também do próprio Pyle. É Private Spy, né? Eu acho que também não é uma figura assim que você fica, nossa, sentindo uma grande identificação, né? Então, eu acho que ele vai tratar muito mais disso que o Arthur colocou também, essa desumanização, de uma maneira, né, cartunesca, que é engraçada, mas que é trágica, enfim, do que de fato criar um herói ou um anti-herói ali, né? Talvez o maior anti-herói que eu sinto, que seja um pouco anti-herói do filme, é o Joker, né? Porque afinal ele tem uma certa dualidade. Ele quer pôr o símbolo da paz, ele quer tirar um sarro do coisa, ele quer falar que não acredita na Virgem Maria, então ele quer ser capcioso, mas no final das contas ele tá lá querendo matar, achando legal aquilo. Na verdade, eu acho que a figura do Joker, que talvez seja a mais interessante do filme mesmo, né? Porque ele vai tratando um assunto muito complexo, e a guerra, assim, com um afastamento, né? Eu sinto que através da piada e da satirização, ele está sempre um pouco fora ali do que é o real. E eu acho que a guerra é muito sobre você não tá de fato entendendo o real, né? São essas criações e assim as pessoas vão satirizando, então E aí eu acho que o filme realmente ele finaliza com o encontro do real. Eu acho que finalmente, a hora que ele vê aquela menina ali de 13 anos no chão, ali é o encontro com o real do nosso personagem Joker, né? Então ali eu acho que até o Kubrick ele dilata o tempo, né? Então o som vai, ele olha e você não sabe, ele vai matar, ele não vai matar, ele vai matar. Naquele momento eu acho que ele se depara com o real e a satirização ela encontra um bloqueio ali, se defrontar ali com a realidade, né? E, enfim, aí ele mata e aí começa a musiquinha do Mickey, né? Sei lá, no final, assim, como se também fosse volta o ciclo, né? Da infantilização e de ser aquilo. Mas teve esse momento de se deparar com o real ali, que eu acho que é a cena mais potente mesmo assim, no filme, pra mim, pelo menos. Não, é que também, como a Luísa muito bem observou, né, tipo, dá pra notar que o Joker, ele, por ser a figura mais complexa, ele é uma das pessoas que o tempo todo ele resiste a esse processo de desumanização, né? Tipo, quando o cara pergunta se ele acredita na Virgem Maria, ele sabe que vai apanhar, mas ele fala que não acredita. Sim. E também ele usa o símbolo da paz e tal, né? Tipo, mas ao mesmo tempo em que tem essas características que ele consegue manter, no final das contas ele é engolido pelo negócio inteiro, entendeu? E ele realmente precisa, né, tá lá no meio, precisa se virar e se descobre como parte daquele negócio monstruoso, gigante e tal, e não adianta, por mais que seja lúcido, por mais que reflita, não adianta, você tá ali no meio, vai ter que atirar nos outros, é isso aí. E termina com ele falando em voltar para casa, né? Tipo, e no final, né, o ato dele que seria talvez assim mais humanista, que ele fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa de misericórdia, quase. É meio que dá para ela talvez a morte ali, porque senão ela ia ficar morrendo aos poucos, né, como queria o personagem do Adam Baldwin, que é o animal, né? Então, não, vamos deixar ela aí e tal, né? E o ato mais humanista seria dar fim àquele sofrimento. Quando eles chegam no Vietnã, né, que daí seria já aquela outra parte, uma coisa interessante que o Kubrick, nesse filme, ele conta com a trilha sonora da filha dele, a Vivian Kubrick, que tinha feito o making-off do Iluminado, né, aquele making-off que tem no Blu-ray DVD brasileiro, e ela fez também o making-off desse filme, mas depois não montaram esse material. Então, alguns documentários sobre o Kubrick mostram os bastidores da filmagem, mas não tem uma versão oficial de making-off, assim. Mas ela faz a trilha, só que está com um pseudônimo, tá? Abigail Mead, que não é o nome dela, né? Ela cria aquela música, né, que vem assim, um sintetizador, parece algo criando um clima sombrio, né? Mas também tem o uso de músicas populares americanas, principalmente do gênero rock, né? Que dão, parece que um certo alívio ali e tal, e mostra um contraste também que está acontecendo, né? Mas aí, logo que a gente vai no Vietnã, a gente vai vendo que os próprios soldados tinham uma consciência também que aquela guerra não era exatamente uma luta justa, ou eles não tinham também, acho que, consciência por que estavam ali, né? Eles não querem que a gente esteja aqui, a gente está trazendo liberdade para eles, a gente vai morrer para trazer a liberdade para quem não quer, algo assim, né? Então tem um pouco, acho que a estrutura do roteiro mostra essa consciência dos soldados.
E daí ali a gente vai entrando numa espiral que até entrar nesse confronto que tem essa batalha contra esse sniper, que por muito tempo, não sei quando se vocês estavam revendo o filme hoje, ou vendo a primeira vez, mas quando a gente assiste pela primeira vez e tem a revelação que é um personagem de uma menina, né, de 13, 12 anos, né, não sei, quase uma criança, assim, pré-adolescente, é algo muito forte. Já. Primeiro você só uma pessoa, e depois de um filme todo misógino, né, e exploração do corpo feminino, de repente a maior inimiga deles ali, que estava, né, dizimando aquele batalhão, era uma moça sozinha, né. Como é que vocês veem essa construção do Kubrick? Assim, tem a questão do uso da Steadicam, também agora pensando em termos técnicos, né, mas uma Steadicam não tão fluida quanto do Iluminado, porque ele argumenta que ele queria algo mais realista, assim, como se fosse uma reportagem de guerra, tal. Tem a direção de arte que eu acho assim impecável, né, Luísa, pela questão de ter reconstruído, né, o Vietnã também nos arredores de Londres, tal. E tem uma composição também do desenho de som também, né, que o Kubrick ficou um bom tempo editando o som. Você editava o som ainda na moviola, tal, né? Não era uma coisa nas mesas de som digitais assim. Mas tecnicamente o filme é muito bem realizado, né? Então queria que vocês comentassem também agora quando a gente vai para o Vietnã e essa questão da intensificação desse pesadelo, né? Questões técnicas. Como que era a pergunta mesmo da Eu segunda falei parte? de várias coisas ao mesmo Você falou tempo, de várias mas coisas. vocês podem comentar assim como vocês veem essa abordagem visual do Kubrick, que é sempre uma fotografia realista, assim, né? Ele não usa artefatos assim visuais que fiquem explicitamente visíveis para o público, assim, tentando manter mais ou menos uma aura de um certo realismo, mas ao mesmo tempo tem uma interferência muito grande no enquadramento, no próprio movimento de câmera, e tal. E a direção de arte também é algo que eu não vi o crédito ali de diretor de arte direito, parece que é um cenógrafo e tal. É algo também que é muito bem cuidado, assim, né? Você também estava falando das músicas e tal, né? Sim, das músicas. Bom, eu acho que esse uso da música, rock and roll, né, enfim, começa a dar uma origem a esses filmes mais cools, né? Eu fico pensando que ele é um pouco cool você colocar um rock and rollzinho para abrir um segundo segmento no Vietnã. Enfim, eu acho que trabalha dessa forma, aliviando um pouco mesmo, mas também ao mesmo tempo ironizando. Talvez isso seja um pouco meio pop, é meio cultura. Você colocar elementos da cultura pop, digamos, esse uso Rolling Stones. E você colocar ali junto com a guerra, eu acho que é muito americano isso. É muito um retrato, combina muito, né, com uma visão de que é satirizar tanto a cultura norte-americana também, assim, sei lá, através disso, assim. E eu acho que a última música, especialmente, eu acho que ela serve para ser uma sátira bem direta. Eu entendo, né, essa coisa do Mickey, enfim, e os soldados, né. Agora, também, se for falar de direção de arte e fotografia para o Kubrick, eu acho que tipo é uma grande marca registrada dos filmes dele, né? Eu não vejo desde os primeiros uma preocupação. Ele era fotógrafo, né? Inicialmente, então assim essa coisa de ter essa noção de enquadramentos, assimetrias, o uso das lentes, das aberturas. E é muito aliado à direção de arte. Eu não consigo desvincular muito a direção de fotografia com a direção de arte, apesar de que a fotografia vai lidar mais com luz e tal, e a arte vai lidar mais com matéria física, assim. Eu acho que a composição do quadro é uma coisa muito pensada única. E eu não vejo um filme do Kubrick que você vê até o banheiro. Eu estava pensando um pouco sobre isso. O banheiro lá no primeiro segmento, tipo, seria de qualquer filme dele, assim, né? Aquelas privadinhas todas iguais, a pastilha do piso, nada, nenhuma interferência, quase tudo um cenário simétrico, né? Isso é uma coisa que vem dele. Então, eu acho que ele consegue, de novo, levar a gente para o universo dele através de um minucioso trabalho de direção de arte e depois, no segundo segmento, em que é construída, enfim, achada essa locação, conforme você comentou, né? Mas poxa, também achou uma locação, mas trabalhou-se muito nessa locação, né? E você vê a própria destruição das coisas e o fogo saindo, né? Eu acho que isso é tudo muito aliado também a um pensamento fotográfico, né? Eu acho que você repara que as cenas de guerra e eu assim, eu não sou muito de ver filmes de guerra, para ser sincera, assim, eu acho muito masculino. Mas então não vi muitos, mas já é uma coisa que a gente imagina numa penumbra, né? Então, eu imagino que esse segmento final todo, ele não está de dia, ele está naquelas
5 e pouco e tal. Por quê? Porque o fogo aparece, você pinta o quadro com aquilo. Então, acho que a direção de arte e de fotografia também, nesse segundo segmento, vem muito através desse horário das filmagens, a maneira com que tudo, principalmente as labaredas, que eu acho que é o mais bonito, que é também irônico isso, né? Se a gente pensar que é tudo irônico, a guerra também é bonita, alguns quadros em que o último, inclusive, que é bem vermelho, né? Existe uma beleza naquela destruição toda, assim. Então, isso eu acho que é isso um registro de mestre mesmo do Kubrick, que é inegável, né? Como ele concilia a fotografia e a arte de uma maneira muito única e bela, né? Não, acho que a Luísa apontou muito bem, né? Tipo, eu acho que uma das melhores, dos melhores efeitos que se consegue, tanto com a foto quanto com a arte, é essa coisa realmente de você conseguir ressaltar a destruição dos ambientes, né? E também essa coisa de usar as chamas para iluminar, até porque são lugares que estão sob ataque também, né? Em tese, eles não teriam luz elétrica, assim. Então, acho que é muito, além de criar uma imagem bonita e tal, também acho que é super integrado aquilo que o filme se propõe, assim, né? Uma ideia de realmente botar os personagens estão no meio de uma coisa que está acontecendo, que aquilo afeta eles de uma maneira gigantesca. E a ideia de reconstruir realmente o Sudeste Asiático num lugar perto de Londres, assim, né? É uma coisa que se demanda muito trabalho e tal, né? Precisa ter muito dinheiro também. E, assim, né, os aspectos técnicos dos filmes do Kubrick eles são, de uma maneira geral, quase irrepreensíveis. Assim, né? Ele era realmente uma pessoa que trabalhava muito, né? Tinha muita atenção aos detalhes. Eu não sabia, você me falou que esse filme demorou 1 ano para ser rodado, né? Então, tipo, é muito trabalho durante muito tempo, realmente, para se conseguir atingir um nível de excelência desse aí. Então, acho que tudo aquilo que o filme se propõe, seja no uso do Steadicam, seja no uso da foto e da arte, assim, para compor um ambiente, para jogar a pessoa lá dentro e conseguir entender do que se trata, né? Não sei se exatamente seria recriar, né? Não passa essa impressão exatamente, né? Você não tem a impressão que você está lá, assim, o que acontecendo, especialmente a partir das referências de outros filmes que a gente tem. Mas ele, né, como a Luísa também pontuou, ele cria, né, ele constrói um mundo a partir de coisas, assim, seja para ser um cenário artificial, evidentemente artificial, ou umas ruínas que são rearranjadas de uma maneira artística e expressiva, de modo que elas compõem um cenário que ele é totalmente harmônico, assim, tudo faz parte, tudo aponta para a mesma direção, assim. Tecnicamente, os filmes do Kubrick são quase irrepreensíveis, quase impecáveis. Uma questão que o filme aponta também, acho que é bem interessante a gente conversar, é que assim o contexto da guerra geralmente é um contexto em que a moral tradicional é abalada, né? Você está ali meio que num ambiente infernal e lutando para sua vida, tal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e daí você então tem atitudes que não seriam as atitudes de uma zona de conforto, num dia a dia tradicional. Daí você começa a pensar, bom, os personagens vão agir sem nenhuma moral. A gente vê, às vezes, né, também eles até apresentando seus preconceitos de uma maneira sem culpa, assim, quando o animal fala para o personagem, quando eu esqueci o nome do personagem, mas ele fala assim, que era um personagem negro, ele fala assim, os negros devem ser enforcados, né, no momento, assim, eles ficam trocando insultos a todo instante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma moral também, uma hora que o animal fala assim, a gente tem que resgatar lá aquele soldado, porque ele está vivo, né? Mesmo que a gente está diante do sniper e tal. Como é que vocês veem essa ambivalência assim, de moral e ausência de moral? Que talvez seja um dos temas do filme, ali, talvez, né? Eles criam uma cumplicidade nesse dia a dia ali, né, no front, tanto que quando o cowboy, que era ali que depois vira o chefe do regimento, quando reencontra o Joker, fica todo feliz, né? E estava naquela parte inicial do filme. Mas, ao mesmo tempo, algumas hostilidades se mantêm também, assim, quando a gente vê, né? Disputa pelo poder também, né? Quando o animal quer dar uma ordem acima do cowboy que estava ali. Então, também não existe aquela coisa da hierarquia militar que a gente que nunca foi para a guerra, né? Imagina que deve ser um mantra ali, intocável no front. Na verdade, tem os conflitos internos também, né? Como é que vocês veem essa questão do filme também? Me parece uma questão que o Kubrick quis explorar bem, assim, também nesses. Eu acho que, como também já falamos, a contradição ela é o que existe de interessante, né? Por isso que os filmes panfletários são tão sem graça, enfim. Então, eu acho que ele quer trazer essa contradição o tempo todo. E eu acho que essa falta de senso da guerra, que eu acho que é uma das coisas que é meio... não tem como... é unânime, né? Tipo assim, as contradições o tempo todo... Essa falta de senso de mundo, ela também está em cada um dos personagens. Então, é como se a guerra não faz sentido nenhum e nem aquela pessoa faz muito sentido. Ela está ali de um jeito e do outro, assim. Então, eu acho que isso é o que traz
mais profundidade para os personagens, essas contradições, e é também um reflexo de toda aquela falta de senso mesmo. Eu acho que como a guerra não faz muito sentido, nem as pessoas ali fazem, sabe? Então, acho que é um pouco por aí. Antes de passar tem uma fala do instrutor no começo que é muito contraditória também, que ele elogia o Lee Oswald, que matou o Kennedy, né? E um outro sniper também, pela eficiência na missão de matar alguém, assim, né? E porque eram fuzileiros navais também, ex-fuzileiros navais, né? Não, acho que como a Luísa também colocou ainda uma resposta para outra pergunta, né, a guerra é um ambiente extremamente masculino, né, só tem homem e tal. Então acho que também entra um pouco disso aí, de pessoas tentando, querendo mostrar que é mais homem que o outro, especialmente numa situação como essa, né. Aquela que você apontou do animal e do cowboy, é porque no caso, né, tipo assim, vai um cara e leva o tiro, e fica lá. Aí o cowboy fala assim, vamos esperar o tanque, vamos chegar, vou tentar falar primeiro. Aí o outro fala, não, meu irmão tá lá, não sei o que lá, é nosso amigo, não vamos deixar morrer. Blá, blá, blá. É bem coisa de homem, assim. E é uma infantilidade isso. Sim, é muito imaturo, né? Tanto que o outro que tá pensando, fala assim, calma, vamos pensar, vamos fazer direito. Não vamos deixar o cara morrer, vamos lá. E todo mundo vai, entra nessa onda e todo mundo se fode, né? Então, acho que também tem um pouco desse ambiente, assim, essa é uma outra parte também que reflete da primeira metade, assim, né? Que, tipo, tudo que é visto como uma fraqueza na primeira metade é, tipo assim, escorraçado, né? Tanto que eles começam a mudar o discurso com o pai, primeiro quando ele ri, e depois quando ele não consegue fazer os esforços físicos, né? Então, acho que tudo que é enxergado como uma fraqueza ou como uma postura que, de repente, não seja em consonância com essa coisa masculinista e pesada e tal, de resolver na bala, é encarado como uma coisa que tem que ser tirada dali, né? Que não serve naquela situação. Então, acho que esse também é mais um absurdo da guerra que é pontuado, assim, que essa coisa nossa, você quer matar todo mundo, no final das contas você vai acabar se fudendo mais ainda, porque você precisa usar o seu cérebro. Sim. Tem um documentário sobre o filme, que foi lançado no DVD brasileiro e Blu-ray, e o pessoal fala que quem foi para o Vietnã e assistiu esse filme fala que realmente era desse jeito. Assim. Fala que o filme é muito realista nessa abordagem do que o Kubrick adotou no filme. E só uma coisa que ele não falou, mas quando o cowboy assume, né, morreu o cara que era o líder anterior, que o nome dele era Crazy, né, era louco. Ele que estava comandando a tropa ali, né. E ele tem uma cena muito forte, eu não lembrava dessa cena revendo o filme hoje, do lado de um vietnamita morto, né. E ele tira o véu do rosto e mostra, e pede para ser filmado, e né. fica um tempão, né. E fica um bom tempo aquela imagem, né. Mesmo que o corpo não está com muito sangue, assim, mas é uma imagem muito forte, né, simbolicamente, né. Isso também que vocês estão falando é um despreparo, né? Acho que essas contradições também elas demonstram o completo despreparo desses caras que ficam um ano, sei lá, e aí que é talvez também o trunfo do filme. A primeira metade é toda uma preparação, você perde metade do filme numa preparação rígida pra cacete. Você ir para uma segunda metade onde eles estão completamente despreparados. Quando estão diante do real, né? É quase como isso, num irreal, fantasioso, cartunesco, preparatório, você vai indo e a hora que você vê o real, vocês são completamente despreparados e daí cada um traz suas contradições, preconceitos, enfim. Então isso é muito interessante. Eu acho que é o grande lance aí do filme também, assim, sabe? O instrutor até fala no começo para eles, né, na mensagem final, na formatura, né, antes de ser assassinado pelo pai, vocês estão aqui porque a função de um fuzileiro é morrer, né, e só que você morre, mas o corpo de fuzileiros navais vai viver para sempre, né. Quando ele faz uma comparação com Deus lá, tal. Então, e tudo isso parece realmente muito. E aí você falando que as pessoas falam que é tão real, me parece um trabalho de pesquisa, de roteiro, enfim, ele ter se juntado com essa galera. Muito real. Até essas musiquinhas, essas palavras-chave que eles vão repetindo durante o filme inteiro, parece que é muito real, assim. Então, um trabalho de pesquisa que daí dá toda a diferença para o filme também, porque a gente vê um pouco dessa loucura desse universo e fala cacete, né? Assim, nos pequenos detalhes. Eu acho que os bons filmes vão trazer isso para a gente. É como se a gente vivesse um pouquinho lá, porque a gente aprende umas coisas que não são do nosso vocabulário. Não é só fingir que um cara morreu ali, né? Ele morre, ele se mija, você vai falar, nossa, é assim que a galera morre na guerra, assim, né? Tudo isso fruto e as musiquinhas, todos esses lemas, os fuzileiros vivem, né? Tipo, caramba, é assim. Então isso também é uma das formas que o filme acrescenta para a gente, né? Acho que por conta dessa fidelidade aí. Pessoal, então para vocês também quiserem fazer só comentários,
tá? Ou pode ser uma pergunta também. Ó, já temos uma pergunta da Nabila ali, né? Eu vou levar o microfone. Daí, quem quiser, pode ir me apontando, eu levo o microfone, tá? Então, Nabila Haddad. Haddad? Olá, boa noite. Eu sou Nabila, sou jornalista, eu também trabalho com cinema e eu queria fazer uma observação, talvez estabelecer um paralelo e pedir para que vocês comentassem isso. A gente está fazendo aqui uma discussão a respeito de um filme de guerra e, evidentemente, como já foi falado, que satiriza, e do lado do opressor que enfim, está provocando a guerra por uma ilusória liberdade. E falando sobre essa manipulação, essa lavagem cerebral que os soldados recebem, enfim, de como não há essa visão do big picture, da situação inteira, do que está sendo disputado ali, eu acho que a gente hoje está passando por uma guerra e que também estamos todos manipulados. E aí vale mencionar que o conteúdo publicado pela imprensa da guerra é manipulado para chegar na mídia, enfim, predominante com a palavra que eles inventam. Ele teve que mentir que pessoas foram mortas naquele ataque. Enfim, tem todo um comentário ali que diz respeito à comunicação que chega no civis e que a manipulação também se estende além da preparação, que é uma preparação estúpida. E vale mencionar que no filme Tropa de Elite, o BOP é treinado pelo exército de Israel. Então, o BOP ainda é treinado pelas técnicas israelenses de guerra. E os armamentos que são testados em Israel chegam nas favelas brasileiras, e é por isso que a gente tem relação com essa guerra, e a gente está negligenciando e também deixando passar e deixando passar limpo, porque a guerra contra Israel é financiada pelos Estados Unidos, assim como o do Vietnã foi predominantemente a força dos Estados Unidos para dominar aquele espaço, em troca do quê? O que se ganhou com o fim da guerra do Vietnã? E o que se vai ganhar com o final dessa guerra? Qual é o próximo país que vai ser atingido? Então, eu queria deixar esse paralelo, essa reflexão para todos vocês, para entenderem como vocês também consomem, e nós não somos estadunidenses para estar tão submersos nesse brainwashing, né? Então, desculpa os termos em inglês, é uma falha. Mas fica essa reflexão que não precisa ser estadunidense para ser um estúpido. Então, queria que vocês comentassem se a minha visão está errada ou se ainda há um novo ponto de vista e como que a gente pode também tentar solucionar isso, usando a arte do cinema. Nabila, não tem como a sua visão estar errada, né? Quando a gente vê que as pessoas que são absolutas foram dizimadas, os repórteres palestinos, todos os jornalistas são foco de matança. Eles não querem que a verdade se revele. E isso é uma estratégia muito antiga norte-americana e que não é nenhuma novidade, assim. Então, eu concordo completamente com você que eu vejo um mundo inteiro sendo conivente, né? Assim como a gente coloca o Joker como esse personagem dúbio, que tem suas questões, mas ele é conivente com aquilo, né? Então, talvez estejamos aqui todos sendo coniventes com aquilo. A minha vontade é todo dia ficar pondo meus stories coisas sobre a Palestina, porque eu acho um absurdo a gente estar vivendo isso hoje. Eles também divulgam o morto como foi divulgado ali. Não, é só um comentário. E é um absurdo mesmo a gente estar aqui enquanto isso está acontecendo. Eu não sei, tem o colapso global, o mundo climático, mas eu acho esse genocídio que está ocorrendo e a gente só vivendo nossas vidas um completo absurdo também. É só um comentário que eu esqueci de mencionar, que o exército se faz questão de fotografar quem eles dizimam, e eles cometeram uma gafe quando eles mataram o líder do Hamas, que estava na linha de frente de combate, e eles acabaram divulgando, desmascarando uma mentira que eles mesmos contaram, que o cara estava escondido num túnel no ar-condicionado, vivendo do bem bom, enquanto todo mundo morria por ele. Então, eles fotografam as vítimas, e eles fazem piada, chacota, e isso é completamente negligenciado, porque o comportamento deles é o mesmo desses soldados. E é isso que eu vejo, enfim.
E os Estados Unidos, eles são os mestres, né? Acho que o neoliberalismo, como modo geral, mas vamos colocar os Estados Unidos como a maior potência de colocar isso de maneira bem sucedida no mundo, mas é muito pautado no marketing, numa criação, numa venda de qualquer coisa, seja de um produto, seja de uma narrativa. Então, eles se perpetuam nesse lugar, enquanto a gente ficar consumindo as coisas estadunidenses e, enfim, continuar corroborando com toda essa estratégia marqueteira neoliberal, o mundo vai acabar, gente. Mas é isso, não é nenhuma, eu acho, mas é justamente muito interessante, muito bom você ter trazido isso, porque afinal de contas a gente assiste os filmes para ficar repensando, enfim, continuar refletindo sobre o presente e quem sabe conseguir alguma coisa. Mas eu não vejo como nada diferente de um fim do neoliberalismo e dessas estratégias tipo nojentas que continuam ganhando campo, e, enfim, força no mundo. Não vejo uma saída se a gente não conseguisse derrubar isso, né? Mas, enfim, é complicado, mas muito bom sua fala, Nabila. Obrigada. Agradeço também você ter colocado esse assunto aí também, né? Tipo, às vezes a gente vê um filme de guerra e imagina que a guerra é uma coisa que está tão longe, tão abstrata, assim, e está acontecendo nesse exato momento, já faz tempo, não é de agora. E, assim, né, você cita o negócio da informação, da maneira como a informação é veiculada, né, tipo, no Vietnã, nos anos 60 já era assim. Então, tipo, né, na Guerra do Iraque, por exemplo, quem tem idade suficiente para lembrar que, né, os generais dos Estados Unidos davam umas conferências na CNN, né, tipo, mostravam os planos para onde que eles iam invadir as cidades. Foi uma guerra que foi documentada pela CNN 100%, assim. Era basicamente uma propaganda militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior complexo militar do mundo, eles precisam estar em guerra até para poder justificar todos esses investimentos, que eles investem bilhões em armas e tudo mais, e é uma coisa que se retroalimenta, óbvio, que custa a vida de países, destroem países no mundo inteiro, 50 anos, intervém, não é de agora também, inclusive no Brasil, e esse é o modus operandi e tal, né? Tipo, acho que uma maneira de refletir sobre isso, como você colocou também, é a partir da própria arte, né? E sempre ter em mente isso aí, que não é uma coisa que a gente pode ter essa imagem de que está muito longe, de que é muito abstrata, assim, na verdade, mas a gente está em contato direto com isso aí, mesmo sem saber. E especialmente nessa coisa da informação, né? Como a informação chega até a gente, como a gente interpreta isso aí, como que isso chega até nós. E eu acho que seja na arte, seja nessa contra-informação aí, acho que de repente vale tanto para a gente tentar bater de frente com isso, como especialmente para refletir assim, onde que isso vai dar e no que isso afeta a gente, de uma maneira geral. Complementando, né, a observação da Nabila, eu achei que quando foi noticiada aquela morte de crianças e o pessoal no hospital ali, na faixa de Gaza, ia ter uma reação dos Estados Unidos mais agressiva contra Israel, alguma coisa assim. Mas deu para ver que o Biden também, né, ninguém teve uma liderança assim. E com exceção, talvez, dos presidentes dos países mais ricos, o Lula foi um dos presidentes que falou que Israel estava cometendo genocídio, né? Assim, tem todas as questões e tal, mas ele chegou a usar esse termo de genocídio, está acontecendo em Gaza, né, contra os palestinos, tal. Foi um dos poucos que realmente falou esse termo, daí até foi criticado porque chegou a comparar o nazismo e muita gente falou que ele estava exagerando, tal. Teve essa questão, né? Mas muito bem pontuado, e a gente tem alguns filmes que estão abordando essa temática já há algum tempo, né? Vamos Guitar estava na Mostra de São Paulo agora, um cineasta israelense pacifista, né? Também tem muitos israelenses que são contra a guerra e estão tentando, né, uma coisa de um acordo e tal. Mas realmente, né, a gente tá, além da guerra da Palestina, também tem a questão da Ucrânia também, com a Rússia também, né? Uma pergunta do professor Charles? Tá. Bom, a minha pergunta da perspectiva filosófica, estava dando eco aqui, né? Mas tudo bem. Bom, assim, eu tendo a pensar que talvez a questão da intervenção humanitária, que ele acabou falando assim meio de relance na última fala agora, é uma leitura, pelo menos, que eu poderia olhar o filme, vamos dizer assim, primeiro porque a intervenção no outro país, como aconteceu no Iraque, como acontece em outros países agora. Só que, ao mesmo tempo, daí mostra as contradições. Você intervém em favor dos seres humanos, dos direitos humanos, mas daí você tem um soldado maluco atirando em civis, plantando, colhendo ali e contando vantagem nisso. Então, mostra a contradição que há. Ou seja, você está indo para libertar as pessoas, você está indo para salvar as pessoas, você está matando pessoas que nem armas têm ali. Então, assim, porque tem um certo discurso contra um grupo, ou seja, então eles vão lá para salvar, mas, ao mesmo tempo, toda pessoa que pessoa do Vietnã acaba sendo alvo, não importa se é criança, não importa se é mulher, não importa se tem uma arma na mão ou não. Então, essa é a primeira contradição que eu acho que aparece
no filme. Depois, a própria cena final, eu não sei, eu vejo um pouco maneira, talvez um pouco como ele viu, mas assim, a cena que tem o que ficou o chefe naquele momento, que é não, o animal é o que ficou no final de chefe. O cowboy. Então, o cowboy, porque eu acho que o cowboy representa um tipo de personagem e o animal representa o que é mais os Estados Unidos mesmo, vamos dizer assim. Porque o cowboy seria, do ponto de vista da questão da intervenção humanitária, porque não se discute intervenção humanitária, você discute quando ela é razoável, quando não é, e coisas do tipo. E o cowboy, ele analisa a situação do ponto de vista das consequências. Então, a pessoa que faz uma intervenção de maneira inteligente, ela vai pensar quais são os efeitos. Então, ele estava analisando, a gente tem que sair logo, porque a gente não sabe onde é que está o atirador. Então, ou seja, ele analisou de maneira até mesmo técnica, objetiva, para ver qual seria a melhor saída para as pessoas que estavam ali. Enquanto o outro, o que ele botou em risco a vida de todo mundo. Exatamente, ele fez uma intervenção baseada na irracionalidade, que é geralmente o que os políticos fazem, que eles decidem fazer essas intervenções. Então, acho que daria para fazer essa leitura em que você tem o animal como personagem, que é a cultura americana de agir de maneira racional, de invadir um país, às vezes, de maneira racional, enquanto você tem posturas, que é a ideia que os Estados Unidos prega, mas nunca faz, que é exatamente de você fazer uma intervenção mais cirúrgica, justificada, etc. Não sei, é um comentário, não sei o que vocês pensam disso que eu estou falando. Mas aí, como que é o nome desse mais sensato? O cowboy. Mas mesmo ele se rende ali à animalidade, né? Então é quase como tem o diabinho e o anjinho. O anjinho, ambos, acho que nuances da direita, né? Não tem nada mais para ser. Então temos uma extrema direita e uma direita. E da extrema-direita irracional, a direita pensa em recuar, mas a extrema-direita fala, vamos, então vamos. Aí vai e morre. Sei lá, eu acho que... Eu adoro o seu paralelo, eu acho que faz super sentido também. E acho que, de uma maneira geral, assim, a leitura que a gente tem é quando os Estados Unidos intervêm em países assim, é uma coisa que não tem muito, né? Tipo, é para conseguir petróleo, é para conseguir derrubar o governo que eles acham que não tem a ver com o que eles pensam e tal. Não tem muito segredo por trás disso. Assim, é uma máquina de moer gente mesmo, e para continuar alimentando esse complexo militar gigantesco. Assim, é o jeito que eles vivem, é o jeito que eles operam no mundo inteiro. Não tem muito segredo, assim, não tem muita coisa para tentar tirar por trás, no final das contas, de tudo isso. É uma máquina de moer gente para continuar justificando bilhões de investimento e defendendo interesses do mundo inteiro, né? Inclusive, o filme que está passando na cidade, Eu Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? Também o golpe foi uma consequência também da intervenção americana em países latino-americanos, né? Vai passar no Vila Rica essa semana agora também, em algumas sessões. Então, agora passando para uma próxima pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Boa noite. Boa noite. Não é uma pergunta tanto, também não tanto sobre esse filme em específico, mas queria aproveitar a visão de diretor de vocês também. Até, Grota, eu queria saber não só os convidados, mas o que você pensa também. Também não é uma super pergunta, super específica, mas sobre se vocês têm alguma opinião, alguma visão sobre isso, que é sobre o Kubrick como diretor mesmo. Porque, assim, eu adoro os filmes do Kubrick, eu acho que ele fez alguns dos filmes melhores da história do cinema, mas nos últimos tempos minha opinião sobre ele tem sido meio contraditória um pouco, assim. Eu sinto às vezes que os métodos dele não são dos melhores. Acho que é bem documentado, assim, bastante coisa problemática sobre os métodos dele. Queria só saber se vocês têm alguma opinião sobre isso, sobre o papel do diretor, não só sobre a pessoa que tem a visão do filme e coloca ela em prática, mas no meu ver, eu vejo, principalmente recentemente, o quanto que o trabalho do diretor, talvez metade é isso e a outra metade é como líder, como quase gerente de equipe até, tipo, de criar um ambiente seguro e tal. O que vocês têm sobre isso, assim, pensamentos? A pergunta é muito boa. O Kubrick sempre foi comparado quase a um general militar, assim, no comando do set, né? Porque muito tempo, acho que gerações antigas também lidavam com o set quase como se fosse meio que um campo de batalha, né? Uma questão também da atmosfera do exército, tal, de ter uma hierarquia. Eu acho que existe sim uma revisão desses métodos de trabalho de diretores na escola anterior, da primeira metade do século XX, da segunda metade do século XX também, diretores que na época eram tidos como às vezes assim, são autoritários, tal, mas hoje a gente vê que eles
cometeram abusos de poder, né, em relação a pessoas da equipe, a também elenco, tal. Há casos notórios assim, né, do Dreyer deixando a Falconet lá sem falar com ninguém por semanas, tal. Ou do próprio Kubrick também, o Matthew Modine nesse filme, a mulher dele ficou grávida, ele queria visitá-la né, para conhecer a filha no hospital, estava cuidando para o Arthur. E o Kubrick não queria deixar ele ir. E daí ele ameaçou se cortar para ele poder ser levado a algum hospital para poder sair do set, para poder visitar. Então, são casos extremos, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que dá, sim, para fazer uma crítica revisionista, dizendo que talvez esses métodos de direção de gerações anteriores são muito abusivas, né? E na época já sofriam críticas, tal, mas existia uma espécie de estrutura ali de trabalho, talvez filmes gerados por grandes estúdios, né? Pessoas com contrato milionário ali, que talvez era difícil alguém se rebelar contra essa questão. Do ponto de vista estético, daí eu acho que, conforme a Luísa e o Arthur também apontaram, né? O Kubrick ele não é talvez tão conhecido por ser um grande diretor de atores, talvez não fosse isso que o preocupava mais. Ele mais criar uma imagem de uma certa realidade que ele está querendo investigar, né? Sem tentar também explicitar o seu ponto de vista moral sobre aquele universo. Isso às vezes pode deixar margem para ambiguidade, de alguém achar, bom, parece que ele é contra a guerra, mas ao mesmo tempo ele pinta alguma coisa ou outra de maneira favorável, ou parece que ele tem prazer em mostrar o horror da guerra. Você pode se questionar isso também do ponto de vista mais filosófico, assim, né? Mas eu acho que ele é um grande diretor no sentido de ter construído filmes com um ritmo muito quase perfeito, né? A gente vê esse filme que acontecem muitas coisas em menos de 2 horas, né? E você vê que o senso dele de montagem assim é muito preciso. A questão da composição dos quadros, conforme a Luísa falou, com 17 anos ele já era fotógrafo da revista Look, então ele aprendeu muito na prática. Ele não fez faculdade, né? Nenhuma, assim. Então ele já operava a câmera desde muito novo, revelava filmes de laboratório caseiro, tal. E os últimos filmes dele não tem nem diretor de fotografia, tinha basicamente só um gaffer, assim, de olhos bem fechados só tem um gaffer. Então ele tinha um domínio técnico muito grande. E ele também tem uma grande consciência de aplicação, acho que das músicas, né, também. Não só música original feita do filme, mas também de músicas que ele encontra, porque daí, acho que uma coisa que a gente vê muito no filme de hoje, ele consegue criar uns contrapontos visuais muito ricos, assim, né? Naquela cena que o instrutor descobre um donut na malinha do Pyle, tem uma coisa que é muito louca, porque todos os soldados estão com a mão levantada assim, e daí só está em movimento o instrutor, né? E o Pyle está meio assustado. Daí parece o Joker ao fundo, assim, parece que ele está numa espécie de oração, de um transe, assim, enquanto o instrutor está malhando ali o Pyle, assim. Então ele tem um senso de composição, de criar essas contradições visuais, né, assim, muito rico, assim. Toda vez que eles estavam em tropa, caminhando, tem coisas acontecendo ao fundo. Quando eles estão no Vietnã, também você vê que tem helicóptero passando, né? Sempre tem coisas acontecendo no segundo e no terceiro planos, assim. Nesse sentido, eu acho que ele é um exímio diretor. Mas, sim, acho que assim como o Bergman também passou por esse revisionismo também, né, de uma relação, às vezes, muito autoritária, meio abusiva com parte do elenco, de, às vezes, exercer uma espécie de pressão psicológica excessiva, né, porque se acreditava que, às vezes, atores dariam o melhor de si se estivessem sofrendo, né, esse impacto vindo de uma autoridade no set como diretor. Mas eu acho que esses métodos foram boa parte foram revistos, né? E hoje também acho que os atores, atrizes e também a equipe já se rebelam de maneira muito mais contundente contra esses abusos, assim. Eu acho que tudo isso que o Grota comentou dos métodos de direção dele como resultado fílmico, né, demonstram uma grande genialidade. Ele era um gênio, né? Foi um gênio de conseguir ter uma visão tão para frente, assim, única também, de se representar de uma maneira tão universal, né? Tão também isso é muito válido pensar, filmes do Kubrick todo mundo viu, né? Tipo, como o cara conseguiu ser tão visto, né? É um talento inegável. Agora, os fins não justificam os meios, na minha opinião, definitivamente. Então, assim, eu acho que até assisti esses dias um trechinho de uma entrevista da Agnès Varda, que é outra diretora mulher, daí no caso francesa, e aí ela está falando que esse meio audiovisual muito masculino desde sempre, né, sempre a figura do diretor autoritário, e que todo mundo chama o diretor de sir, né, senhor, né, não sei o que é senhor, sim senhor, sim senhor. Então isso existe essa escola meio do exército mesmo no próprio set.
Então, até irônico, até o Kubrick contraditório, todos nós, né? Ele está lá, na verdade, mostrando um instrutor filho da puta sendo yes, sir, e devia estar lá sendo chamado de sir no próprio set, né? E daí a Varda fala que todo mundo chama de senhor, senhor, e que daí, quando ela estava dirigindo o filme dela, o diretor de câmera falou, ô Agnès, e chamou ela de Agnès. E aí ela falou, é isso, eu não quero fazer igual o meio antigo, eu não quero ser a senhora, eu não quero... Ela gostou de ser chamada de Agnès, ela pensou, é isso, talvez. Caminhos que se pode pensar, eu não quero voltar a fazer de uma forma que não faz sentido, sabe? Então, aí eu acho que, como o Grota também traz, hoje já não é nem só ser mulher, né? Não tem nem os próprios homens, ninguém mais, eu acho que compactua tanto com essa violência e essa coisa antiga mesmo, né? Meio cafona, de ficar tratando o diretor lá. E tem muitos cineastas que tratam o próprio fazer cinema de uma maneira muito diferente, né, hoje, assim. Então, eu gosto de quebrar essas hierarquias e acho que continuo acreditando no mundo porque isso vem acontecendo e tem pessoas que fazem isso também, né? Mas não que isso faça do Kubrick também um grande vilão. Eu acho que assim só mais um homem branco é contraditório na história, assim. Não, também não tem muita coisa para acrescentar além do que a Luísa e o Rodrigo já falaram, assim, né? Tipo, acho que em matéria de resultado, de técnica, né? Todos os filmes do Kubrick, eles são de estilos, de gêneros diferentes, ao mesmo tempo eles têm... Dá para você reconhecer que se trata de um filme do Kubrick, você tem uma marca autoral e impossível de você não reconhecer, assim. Porém, também tem essa contradição dos métodos, especialmente no tratamento com os atores e tal, né? E também, do mesmo jeito que você fez um revisionismo, né? Tipo, a gente também olha para trás e hoje em dia, felizmente, essas coisas, pelo menos nas produções que a gente tem acesso, que a gente tem trabalhado, elas mudaram bastante, assim. Esse tipo de comportamento tem vida, felizmente, graças a gente poder olhar para isso hoje. Felizmente, isso tem vida muito curta, assim. Não é muita gente hoje que aceita ser tratado assim, não. Essa coisa da figura do diretor que manda e que consegue arrancar a performance dos outros ou tratar a equipe mal, assim, esse tipo de coisa tem vida muito curta hoje em dia no cinema, felizmente. As coisas mudaram bastante, pelo menos nas produções que a gente tem contato. E só complementando, também se fala muito que o Kubrick não privilegia personagens femininas, né, nos filmes dele, né, nos 3 longas e 3 curtas. Aqui a gente tem essa personagem vietnamita no final, né, que estava promovendo tudo aquilo ali, atirando nos soldados. Mas eu acho que talvez o filme que vai dar mais espaço para o feminino é o último, justamente, que é o De Olhos Bem Fechados, que a gente vai discutir na quarta-feira. E daí, como tem a questão do que o autor do romance, o Arthur Schnitzler, será influenciado pelo Freud, acho que vai ser interessante também discutir essa questão dos desejos femininos, tal, o personagem da Nicole Kidman. Bom, então, continuando, se alguém tem mais algum comentário ou pergunta, tal, o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quando eu era criança, eu vivia na era do rádio. Daí, em 1967, lá meu pai comprou uma televisão. E desde a época do rádio para a TV, nós tínhamos essa guerra como um pesadelo, né? Depois eu assisti esses filmes do Apocalipse Now, do Franco Atirador, tudo diretamente no cinema na época, esse filme aqui. Eu sou leigo também, falando aqui como experiência de vida e que essa coisa existencial para onde que a gente está indo, né? Depois a gente lutou por toda a abertura no Brasil, a questão política toda, que a gente vinha de um regime hierárquico militar, né? Toda a minha infância e minha adolescência. Conseguimos atravessar esse período, chegar num processo de transição. Daí vou dar um salto aqui agora. Vim morar em Londrina faz 37 anos. Recentemente eu vi um candidato que foi o mais votado no Paraná, criticando ali a rotatória da Higienópolis com a JK, a estrutura da UEL, e um outro dia ele estava com um veículo militar aqui na cidade. Foi o deputado mais eleito. Então, a minha questão que eu queria perguntar para vocês, até o professor Charles também, semana passada a gente estava aqui vendo a questão da inteligência artificial, do rol, tudo lá no 2001. Eu nunca imaginei na minha juventude que eu iria ver jovens, que seriam meus filhos, com faixas, exigindo uma hierarquia militar de volta no país.
E a ascensão desse tipo de estrutura, não só no Brasil como no mundo, tudo que permeou desde a minha vida toda, não pensei que ia lidar com isso dessa forma que está acontecendo hoje. Então, eu queria que vocês falassem, até o professor Charles também, se for o caso, se tem alguma esperança que nós teremos um retorno de uma visão mais humanista de mundo e menos bélica, né? Porque os Estados Unidos não tiveram só o problema com o Vietnã, eles tiveram, antes disso, o problema com a Coreia, eles tiveram, depois disso, o problema no Iraque, né? Todas as falcatruas relacionadas ali com armas de destruição em massa, aquele cara que era brasileiro, que era da ONU, que foi destituído, inclusive, na época, né? A Nabila ali agora deve ter origem árabe, fazendo todo um relato de todas as atrocidades ali que estão acontecendo no Oriente Médio. Até que ponto eu vou ter mais 10, 15, 20 anos de vida? Tem esse ciclo que se estabeleceu agora, ele vai ser muito longo, na visão de vocês, diretores de cinema, e eventualmente o professor Charles, na visão da filosofia. Passar para a Luísa Savion. Olha, eu era mais otimista antigamente, viu? Eu não ando muito, não. Eu ando meio pessimista, assim. Eu acho que está vindo uma onda conservadora muito forte. Eu acho que a vitória do Trump agora só me assusta um pouco para pensar daqui 2 anos no Brasil. Enfim, como é que vai ser isso? Está o mundo inteiro assistindo. Então, honestamente, não sei dizer, mas não ando muito otimista, porque isso está ainda vindo aliado a um colapso climático mesmo, né? Então, eu acho que pela primeira vez não é só uma ascensão de extrema direita, enfim, eu acho que é junto com uma completa destruição do planeta, né? O sistema neoliberal, capitalista, como um câncer do planeta que talvez esteja atingindo um momento ali que não tem muita volta, sabe? Então, eu estou meio nessa vibe, assim, pessimista. Então, eu não acho que talvez vá ser uma coisa muito rápida, não. Às vezes eu penso na minha bolha, nas pessoas mais humanistas e tal, só que a hora que eu saio um pouquinho eu vejo como é tão pequena, né? Anda tão pequena, enfraquecida e tal. Então, eu não sei, eu ando meio pessimista. Eu também não sei, eu posso falar só a partir da minha observação aqui, limitada e tal, mas eu acho que também está longe disso, acho muito pelo contrário, assim, acho que a gente vive num período em que as pessoas querem respostas simples para questões extremamente simples para questões extremamente complicadas, assim, acho que se a arte, por um lado, ela vem mostrar que a coisa ela é cheia de nuances e de contradições e de coisas que podem ser mais que fogem a uma caracterização muito fácil, vai ter uma outra pessoa que vai falar que não, que é para você votar nesse candidato, porque esse candidato é de Deus e o outro candidato é do capeta. E daí acabou qualquer matiz, acabou qualquer nuance, acabou qualquer coisa. E eu acho que, especialmente depois, tanto com o apocalipse climático, quanto especialmente depois do Covid, assim, eu tenho a impressão que as pessoas têm uma dificuldade grande de lidar com coisas de uma maneira mais razoável. Assim. Então, acho que quanto mais... Acho que existe uma demanda muito grande de respostas simples para questões complicadas. E eu não vejo isso mudando de cara, assim, nem de uma maneira muito fácil, muito menos muito rápida. Quer falar, professor Charles? Bom, também não sei. Assim, não temos respostas... Assim, eu acho que depende. Assim, eu vou pensar a partir tem um autor que eu estou até lendo num grupo de estudantes agora, que ele tem um livro chamado Nosso Destino Moral, e o tema é o tribalismo, né? Eu diria que parte do nosso problema tem a ver com o crescimento do tribalismo, que esse é o tema do livro, que é o crescimento do comportamento preconceituoso, do comportamento conservador, e assim, a tese desse autor, que ele também é norte-americano, mas ele vai dizer que tem a ver com onde assim é que ele diria que o ser humano ele tem uma mentalidade que originalmente era tribalista moral. E o que aconteceu? A gente teve uma melhora do meio. Talvez esse autor tenha pensado de que maneira a gente vai ter que, assim, a questão é assim, se a gente não alterar algumas condições do meio, vai ser difícil de ter alguma esperança. Então, ou seja, em que sentido? Eu acho que se a economia, assim, a questão é a seguinte, as pessoas nós temos de um lado, nós temos um problema que tem uma crise econômica que já se arrasta por um tempo, mas a minha impressão também é que Deus já vai forçar, é que esse mesmo povo que é extremamente conservador, eles produzem parte da crise. Então a gente tem que saber que a gente tem que melhorar as condições econômicas, sabendo que um lado vai fazer de tudo para dar errado, porque eles precisam que a economia dê errado para crescer.
Então, ou seja, então a gente está num beco sem saída. Não sei, é uma leitura que me parece que essa abordagem esse autor traz, e que se a gente não conseguir mostrar para as pessoas esperança, porque assim, a gente escuta também, por que algumas pessoas, mesmo pobres, adotam essa posição tribalista? Porque esses tribalistas, eles vinculam muito um discurso econômico. E o outro lado, claro que as outras causas são importantes, mas se não trazer de volta a dimensão econômica, para dizer que a gente vai melhorar, não sei se vocês estão entendendo, eu acho que temos que... Tanto que autores, por exemplo, até feministas, como a Fraser, Nancy Fraser, uma americana também, que a gente tem que voltar a discutir, talvez, a questão contra o capitalismo, sei lá, a gente tem que achar um tema econômico para trazer de volta essas pessoas, porque, assim, se a gente ficar só no discurso, sei lá, claro que temos que discutir gênero, temos que discutir questões culturais, mas o outro lado fala do econômico, e para a pessoa pobre está faltando dinheiro no bolso. Não sei se vocês estão entendendo. O meu ponto é, a gente tem que dar esperança para o sem esperança do ponto de vista econômico, porque a esperança econômica mata o tribalismo. Será? Vocês comentaram. Sim. Ele também quer complementar, Robertinho, se puder levar o microfone para ele. Oi, gente, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu gostei bastante da sua fala, professor, e eu acho que a gente precisa também pensar bastante na questão econômica, como você colocou, e fazendo uma relação com o filme, a gente percebe que o grande problema que a gente tem é o imperialismo norte-americano, e não é de agora, né? Hoje é com o neoliberalismo, com a forma como a economia se dá, mas a gente vê no filme, antes do próprio o que o filme representa, a gente teve a Guerra da Coreia, aí a Guerra do Vietnã. Então, assim, os Estados Unidos está sempre buscando aplicar seus objetivos econômicos. Hoje, com a guerra, que não é uma guerra, na verdade, né, que é um genocídio que está acontecendo na Palestina, a gente teve o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, colocando na ONU que o objetivo é traçar um paralelo com uma opção para combater a nova rota da seda chinesa. Ele mostrou na ONU, disse que quer fazer uma nova rota comercial para que a China perca o seu poderio econômico. Então, a gente para pensar que o mundo está numa dicotomia muito grande, com um desenvolvimento econômico muito bom. No Oriente, a gente vê a China, a gente vê vídeos de uma opção ao capitalismo, enquanto a gente ainda tem os discursos que vêm dos Estados Unidos. A eleição do Trump, a gente percebe que influencia muito, já influenciou antes, influencia muito na nossa política, discursando para a gente contra um inimigo, quase como se fosse a Guerra Fria de novo, né? O inimigo ainda é o comunismo, o inimigo ainda é essa opção ao capitalismo. Então, eu acredito assim que o importante é, como o professor falou mesmo, a gente conseguir trazer o povo, porque o povo acaba não tendo muito acesso. A gente está aqui discutindo sobre cinema, discutindo sobre arte, o que é muito importante, e a gente tem que conseguir levar isso até o povo, se organizar de alguma forma. Hoje a gente está na discussão da questão econômica do 6/1, e a gente percebeu que o povo adere a isso porque fala diretamente com ele. Talvez mudar as linguagens, trazendo a importância. E, claro, fazendo essa ligação com o filme, com a questão do imperialismo americano, do que a gente está vendo nas guerras que está acontecendo, não só americano, mas o interimperialismo na guerra da Ucrânia. Mas eu acredito que esses filmes mostram para a gente o que já aconteceu, o que continua acontecendo. Outro filme do Kubrick, que é o Doutor Fantástico, o Dr. Strangelove, fala sobre a questão nuclear. Israel tem armas nucleares, mas tem a política de opacidade, que eles não falam que eles têm, nem que não têm. Então, assim, toda essa questão ainda é muito válida, e as discussões a partir da arte são válidas, mas eu também acredito que a gente precise trazer isso para o povo em geral, sabe? Conseguir trazer uma linguagem para organizar, porque talvez a gente tenha esperança, talvez o mundo, de fato, assim, está indo para uma crise completa que, se a gente não resolver, vai acabar, sabe? Essa é a minha perspectiva, assim. Acho que é preciso trazer palavras como anti-imperialismo de novo, sabe? Esse tipo de coisa, e organizar o povo. É legal ver como o filme suscita questões, né, também, mesmo sendo feito em 87, que é o ano que acho que você mudou para cá, né? Você falou 37 anos.
referente ao imperialismo e, enfim, aos comportamentos que têm sido adotados de fanatismo, do tribalismo e como tem sido feito, me veio à mente aqui, enquanto vocês começaram a falar, o filme Taxi Driver, que também é uma sátira, né, do fanatismo, enfim, de tudo isso, e que ele teve um efeito que o tiro saiu pela culatra, de que as pessoas começaram a se identificar com aquele personagem e querer ser como ele. Eu não sei da história deste. Ele, acho que são mais de 10 anos depois, né? Sim, o Taxi Driver de 75, esse é 87. Exato. E aí eu fico pensando assim, foi um pensamento muito vago, né? Mas esse paralelo, esse filme causou também isso? As pessoas, será que elas continuam procurando, entendendo errado o filme, talvez? Não sei. Pergunto para vocês. Sim, esse é um comentário que eu ia fazer, Nabila, até porque assim, o filme foi bem de público. Eu li que ele foi o 23º filme mais visto naquele ano nos Estados Unidos. Ele teria custado entre 16 e 30 milhões de dólares e arrecadou, até o final dos anos 90, mais de 100 milhões de dólares. Então, quase todos os filmes do Kubrick sempre deram um lucro assim, para o estúdio, né? E teve essa questão de ser lançado no mundo todo, tal. E ele tinha um cuidado também de contactar diretores em vários países para fazer a direção da dublagem do filme. Então, ligou para o Fellini na Itália, não sei o quê. Tinha um cuidado que quase nenhum diretor tinha. Mas o filme dele que mais causou uma reação diferente do que ele imaginava, pelo que testemunha, é o Laranja Mecânica. Porque o Laranja Mecânica, né, faz também uma crítica ali à violência, e só que daí, quando estreou em Londres, algumas gangues começaram a praticar os atos, né, mostrados no filme e também nas ruas de Londres. Daí, depois de anos em cartaz, ele tira o filme e proíbe do filme ser exibido enquanto ele estava vivo. Só depois de 99, quando ele morre, que o filme voltou a ser exibido na Inglaterra. Então, também pode acontecer isso, né? Às vezes, um filme que critica a violência, depende de quem assiste ao filme entrar em contato com algo ali e despertar um gatilho, né, que não se imaginava. Desse filme, de uma forma assim, específica, eu não sei falar, porque o Vietnã já era uma questão um pouquinho de 10 anos atrás, né, quando foi lançado em 87, né? Mas eu imagino que alguém que tenha uma disposição a ser muito bélico, ou querer ir para a guerra, ou vendo esse filme, talvez ele fique do lado ali de alguns soldados, né? Ou se identifique, talvez. Né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente tocou, já pincelou esse assunto. Eu acho que esse filme, ao contrário do Laranja Mecânica, em que é legal se identificar com o Alex, é mais legal, é um personagem mais Wagner Moura ali, né? Eu acho que aqui a gente não tem assim um grande personagem a se espelhar. Então, também desconheço se houve alguma coisa nesse sentido, mas acho mais difícil, assim. Eu também não sei o que rolou na época, mas também não tem exatamente um personagem assim, que seja, que vá suscitar alguém a ponto igual do Taxi Driver, alguma coisa assim. Né? Acho que não chega a esse ponto. Mas tem um estudo feito recente que compara Taxi Driver com Tropa de Elite, dizendo que o Taxi Driver apresenta o personagem do De Niro, né, que seria o motorista de táxi, que vai cometer lá um crime contra um político e tal, é um cara meio, né, tipo obcecado e tal, de maneira crítica, enquanto Tropa de Elite mostraria o personagem do Capitão Nascimento de uma maneira acrítica, assim, meio que querendo que você se entusiasme com ele e goste dele, né? Que foi até o filme de 2007, né, o Tropa de Elite. Alguns historiadores até alegam que ali mostra o ovo da serpente do que viria a acontecer nas eleições em 2018, 2022, né? Nesse sentido da extrema-direita voltar ao poder e tal. Pessoal, então acho que com esse comentário, né, não sei se alguém quer fazer mais um último comentário, mas muito interessante, né, a diversidade de assuntos que o filme proporcionou, né, Nascido para Matar. O próprio título também, né, Nascido para Matar, meio síntese do que a gente está vivendo hoje nesses países que cultuam a guerra. Queria convidá-los também então para ver na quarta-feira feriado de Olhos Bem Fechados, a obra póstuma do Kubrick. Domingo a gente tem Laranja Mecânica, daí a gente vai ter na quarta vão ser 2 professores de literatura, o Gustavo Ramos e a Bárbara Marques, para discutir o de Olhos Bem Fechados. No domingo vai ser interessante porque a gente vai ter um professor de história, José Miguel Arias Neto, orientador do nosso amigo ali, e uma psicanalista lacaniana, a Márcia Martins, que vai trazer também uma visão da psicanálise sobre o personagem do Alex, né, da Laranja Mecânica. Então vai ser muito rica a discussão também. Então eu queria agradecer novamente ao Espaço Vila Rica, na pessoa do Rodrigo Fagundes ali, nosso grande apoiador das mostras de filmes aqui, e a vocês também, nesse domingo aqui de feriado também, terem visto Kubrick e debatido o filme também. E ao Arthur e a Luísa pelo debate também. Muito obrigado.